Paulo, o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. Esses 5 estados se reuniram e deram esse nome assim de Sulão, com o Paraná ou o Rio Grande do Sul. Depois se tornou autônomo, por isso que ficou 4 aqui, tá? Bom, então, a partir de então ele falou assim: vamos se reunir de vez em quando, cada 3, 4 anos, sei lá eu, para refletirmos assuntos mais nossos, mais da nossa realidade, que é diferente de outras regiões do país. Então, essas reuniões feitas por esses 5 estados juntos, foi dado o nome de Sulão. Como era gente da catequese reunida, então foi chamado de Sulão da catequese. Tem outras pastorais também que acabaram se reunindo com esses mesmos estados e dando esse nome também. Depois aqui ficou, tá bom. Então, começaram a acontecer essas reuniões e isso que eu estou falando, vocês têm aí na página 12 e 13 do livrinho de vocês, tá? O livrinho foi adquirido, não foi à toa, nós vamos usar algumas páginas dele hoje e depois vocês aproveitem para estudar tanta coisa boa que tem aí, e em outros momentos sozinho ou com os grupos e tudo mais. Se eu esqueci de falar isso no fim, já falei agora. Então tá lá, então, o que eu estou falando já está na página 12 e 13. Se alguém quiser escrever, mas já está escrito aí. Então, foi formado esse Sulão. O primeiro Sulão de catequese veio acontecer em 1988. Agora sim, querido, entra lá para nós. Então, nós conseguimos, né, a reprodução dos cartazes desses vários encontros do Sulão que teve. Esse primeiro Sulão da catequese, e cada vez aconteceu num lugar, tá? Num desses estados. O primeiro foi no Paraná, em Curitiba. E ali a grande preocupação era a formação de agentes, a reflexão sobre catequese de adolescentes e a questão da catequese urbana. Esse tema da catequese urbana, vocês vão perceber que é aquele que vai estar como pano de fundo assim, da maioria desses encontros do Sulão, tá? Em seguida, em 92, vários anos depois, aconteceu o segundo Sulão de catequese. Aí foi aqui no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Então, eles continuaram a reflexão sobre os grandes desafios da cidade. Então, essa questão urbana é assumida para valer, pega mais a fundo, e foram apresentar pistas para uma catequese enculturada na realidade da cidade. Essa era a grande preocupação, porque esse continua sendo um desafio até hoje. Apesar da gente viver em cidade, muita coisa nas nossas pastorais a gente acaba organizando como se estivesse na zona rural. E isso tem muita diferença. A zona rural é tudo pertinho, tudo depende da igreja, todo mundo vai na igreja, tá? Essa é uma realidade mais rural. A cidade, ela coloca desafios diferentes, ela coloca oportunidades diferentes, ela coloca um jeito de ser igreja diferente. E nem sempre a gente acordou para isso. Então, a catequese faz anos, né, que está preocupada em refletir sobre essa questão para ser uma catequese para as pessoas que moram aqui, né? Aí chegou o terceiro Sulão de catequese, que foi no estado do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, em 1995. Tem o cartaz que está vindo lá, e desse daqui eu tenho também o texto, né, que serviu de apoio lá para o pessoal refletir, tá? Então, a grande preocupação aí era a questão do jovem. Aliás, foi feita uma grande pesquisa, tá, com a juventude no modo geral. Então, era essa melhor compreensão do homem e da mulher da cidade, formação de evangelizador e catequistas para a cidade, preocupação com a formação permanente e a espiritualidade própria do catequista. Foram grandes temas, então, foram refletidos neste terceiro Sulão lá no Rio Grande do Sul. O quarto Sulão de catequese aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Lages.
o lema, né? Não tenhas medo, continue a falar. Vai abordar então a questão da linguagem na catequese. Essa linguagem em vista aí do terceiro milênio e dessa realidade do mundo urbano. Eu acho que todos nós, eu acho que todo mundo se lembra, naqueles finais dos anos 90, a nossa preocupação era tudo rumo ao novo milênio. Quem fala desse novo milênio, né? Parecia que ia chegar no 2000, 2001 e ia se transformar o mundo, né? Então aquela negócio, o que vai ser lá? Então esse projetar, essa preocupação com o que ia ser lá era muito importante. Por isso então a preocupação com a realidade do terceiro milênio, mas a grande intuição era essa: vai ser um mundo mais urbano, mais da cidade, e essa realidade está cada vez mais forte. Essa questão da linguagem também era um problema, já se percebia que era um desafio novo. E a linguagem não só assim pelo modo de falar, mas do jeito da comunicação acontecer. Linguagem entendendo a comunicação no modo geral. Coisas que hoje para nós já são normais, não nós tanto da nossa idade assim, que a gente ainda pena um pouquinho. Mas a molecada aí não consegue viver sem internet. Eles não sabem o que é o mundo sem internet, um mundo sem celular, eles não têm ideia do que é isso. Nós naquela época não tínhamos ideia se a gente chegaria aqui. Então já era um desafio, uma preocupação, e uma preocupação que a gente vê que é muito atual. Afinal de contas, até que ponto a gente está sabendo lidar com essa realidade? A gente está sabendo usar esses meios para, não só para falar mal deles, né? Que às vezes a gente não sabe usar e vamos falar mal. Não, mas então aí a realidade de hoje, como saber usar isso para aquela missão que é ajudar o mundo a ser melhor, né? Que é a missão de Jesus para nós. Então tá lá, essa era a grande preocupação já naquele quarto sulão de catequese. Aí chegou o quinto sulão de catequese, e foi no estado do Mato Grosso do Sul, lá na capital, em Campo Grande. Foi em 2003. O lema: venham e vocês verão, e o tema: com adultos, catequese adulta na cidade. Esse tema não foi escolhido à toa. Alguns 2 anos antes, em 2001, tinha acontecido já a segunda semana brasileira de catequese. Nós já falamos bastante da segunda semana brasileira de catequese, principalmente ano passado, tá? E o tema, né, dessa segunda semana brasileira foi com adulto, catequese adulta. Grande preocupação. A gente faz um ótimo trabalho com a criançada, mas o nosso maior desafio no mundo de hoje são os adultos. E quando que a gente vai enfrentar para valer essa questão? Em 2001 já teve uma reflexão muito grande. Ano passado a gente já falou bastante disso. A gente percebe que a gente já está patinando muito nisso. E esse sulão, esse quinto sulão, refletiu sobre isso. Então, com adulto, catequese adulta na cidade. Então, essa preocupação em lembrar que nós temos que descobrir como realizar esse trabalho nessa realidade urbana que nós vivemos. Então, está aí. Novidades que começam a aparecer, porque ele sempre vem falando da questão da formação do catequista, Então, novidades que acontecem o aparecimento de cursos de especialização em nível universitário da catequética. Então, já tínhamos no exterior, mas aqui no Brasil a gente não tinha ainda. Então, começa a aparecer. O primeiro foi lá essa tentativa lá da PUC do Paraná, lá em Curitiba, mas depois foram aparecendo outros também. Alguns famosos que nós temos hoje, tem um aqui em São Paulo, dos salesianos, mas os outros famosos que a gente tem lá em Goiás, é um que está dominando bastante aí. Eles são cursos assim, feitos de finais de semana, em alguns meses do ano, está mais ligado às férias, para dar a oportunidade do pessoal participar. Aí pela internet a gente consegue ver, né, esses endereços, né?
Daí um dos desafios da cidade nossa é esse daí, né? O ventinho de vez em quando tira um pouquinho as coisas do lugar, né? Da realidade urbana, mas não tem problema, a gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando, é isso aí. Não, tá bom. Aí tá visualizando ainda alguma coisa, depois tá bom. O objetivo era esse, a gente vê. Vamos lá. Aí, em 2006, em 2006, um fato novo para nós aqui no Brasil é o surgimento de um novo documento. Em 83 tinha saído o Catequese Renovada. Em 86 é publicado para nós o documento Diretório Nacional de Catequese. Já tinha sido aprovado pelos bispos no Brasil em 2005. Mas até que vem a aprovação de Roma era final de 2006. E a partir daí, então, a catequese passa a ter uma orientação bem precisa aqui no Brasil, mais ampla ainda do que a catequese renovada, em sintonia com muita coisa nova que já estava sendo refletida. Isso merecia ser aprofundado, estudado mais ainda. E aí, então, em 2007, acontece o 6º Sulão de Catequese. Foi lá no Paraná de novo. Já tinha passado pelos 5 estados, agora voltou. Então, de novo, o círculo de todos os estados. Começou pelo Paraná de novo, voltou lá para Curitiba. Então, a gente tem aí os subsídios, né, o cartaz, né, desse 6º Sulão, que era sobre a família, berço de fé, de vida e fé. Foi essa semana, esse Sulão, melhor dizendo, foi feita em colaboração, em união aí com a Pastoral Familiar, né? Algumas dioceses foram elaborando seus documentos, a Diocese de Limeira, né, dentro desse tema, elaborou esse daí, Catequese de Família, Desafios da Evangelização hoje, e todo mundo que trabalha em catequese sabe que esse realmente é um ponto que pega, né? Que é trabalhar com crianças na catequese se a família está falando outras coisas. E a diferença que tem você trabalhar com crianças na catequese onde a família está por dentro. A questão da família hoje, até que ponto ela é aquela família que catequiza, que evangeliza ou que coloca outras realidades. A questão da família hoje, o que é família hoje? E nessa realidade dessa família de hoje, como chegar aí o Evangelho, a proposta de Deus? Então são as questões que vão aparecendo aí desse desafio aí, desse 6º Sulão. Aí a gente, em 2009, teve um grande evento também, um evento que todos nós pegamos, e que ajudou a gente a refletir bastante enquanto igreja sobre a catequese. O que aconteceu mesmo em 2009? Não adianta olhar o que está escrito. 2009, faz pouco tempo, hein, gente? E ó, nós fizemos bagunça naquele ano, hein? Bagunça no bom sentido da palavra. Se nós catequistas não lembramos, imagina os outros. O ano catequese. Todo mundo lembra, não lembra? Não lembra, meu Deus do céu, né? Foi um ano que a gente quis que a catequese mexesse com toda a igreja, né? Para todo mundo lembrar assim, gente, olha lá, a catequese não é um problema só dos catequistas. A catequese é uma questão que tem que ser pensada por toda a igreja, toda a comunidade é catequizadora. Mas se nem nós lembra, imagina os outros, né? Mas tá lá, esses anos, esses eventos acontecem para isso mesmo, para despertar a gente, para a gente não ficar na mesmice, para a gente, a partir desses impulsos, melhorar o nosso trabalho. Dentre coisas boas que aconteceram naquele ano, mais no final do ano, na realidade, nesses dias aqui, então nós estamos em aniversário, aconteceu a 3ª Semana Brasileira de Catequese. Foi do dia 5 ou 6 de outubro, mais ou menos, até o dia 11, né? Então a gente estava lá. Desse eu participei, dessa semana, 3ª semana eu participei. Foi em Itaici, aqui perto de Campinas. E o tema, né, que a gente
refletiu lá foi sobre iniciação à vida cristã. Se vocês lembram, desde 99 para cá, esse tema começou a aparecer em todas as nossas formações, em todos os nossos encontros, retiro, tá? E esse tema trazia, entre outras coisas, uma questão nova para a gente refletir mais. Nova sim, já se falava disso, mas nem tanto. Mas a partir daí se procurou falar mais sobre a questão da mistagogia. Então, a nossa catequese precisa ser mais mistagógica. Então a gente precisa não só ensinar doutrina, mas a gente precisa, pelo jeito de fazer catequese, celebrar bastante. Uma catequese mais celebrativa, mais envolvente. Uma catequese onde a palavra de Deus tem um destaque especial, coisa até que a gente sabia, mas às vezes não dava tanto destaque a essas realidades. Então, falando mais de mistagogia, se coloca mais assim em evidência. Por isso, o 7º Sulão de Catequese, que aconteceu aqui no estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, no interiorzão, lá perto da minha cidade, perto da cidade da Mirce também, se não falaram, fica brava, né? Aí, o tema foi Mistagogia, novo caminho formativo de catequistas. Tem alguns subsídios de lá, né? O lema, encontramos o Senhor, vem e vê. Daí, né? O cartaz também, praticamente é a reprodução do cartaz. Então, era essa a questão. Deixar mais claro o quanto a nossa catequese deve ser também celebrativa, para ajudar as pessoas a saberem, os catequizandos a celebrar melhor, e não só bíblica no sentido que vamos usar a Bíblia, mas bíblica no sentido daquela leitura bíblica, mais no sentido de leitura orante. Quanto tempo a gente já vem falando dessa questão de leitura orante, né? E já vem realizando nos nossos retiros até encontros com formas assim diferenciadas até de leitura orante. São características desse 7º Sulão de Catequese. No 6º Sulão de Catequese, que eu sei, então no sexto Sulão lá em Curitiba, foi uma pessoa daqui da nossa diocese. Eu acredito que nos anteriores também tenha ido, né, mais pessoal, alguém da nossa diocese participar. Em todo caso, no 7º, foi lá em São José do Rio Preto, nós fomos em 4, né? Em 4 aqui da diocese. Foi 5, né? Eu fui porque eu estava participando do regional e a gente conseguiu 2 vagas por diocese, a gente conseguiu, puxa daqui, puxa dali, conseguiu mais 2 vagas, a gente conseguiu ir em 5 pessoas da diocese. E agora, daqui a pouquíssimos dias, vai acontecer o 8º Sulão de Catequese, que é justamente esse que vai tratar dessa questão catequista, protagonista da fé, do amor e da esperança. Vamos cantar o irmãozinho? Não, musiquinha, vamos lá. Vamos ficar de pé dessa vez, vai. Aí, animado, vamos lá. Bem bonito, hein? Catequista, protagonista da fé, do amor e da esperança. Catequista, protagonista da fé, do amor e da esperança. O Espírito de Deus é colhido em nosso ser, uma força nos anima para a vida promover.
Este 8º Solão da Catequese vai acontecer agora, de 25 a 27 de outubro, então daqui a 20 dias, lá no Rio Grande do Sul, dessa vez, na cidade de São Leopoldo. Uma característica desse Solão é que o primeiro foi em 88, agora está em 2013, estão comemorando então 25 anos desses encontros, nos quais todos esses estados estão ali com essa preocupação de refletir juntos desafios da catequese e caminhar alguma solução. E dessa vez está focado mais justamente na questão do catequista. O catequista enquanto o quê? Protagonista da fé, do amor e da esperança. É isso aí. E nós vamos dedicar o dia hoje para refletir sobre o que é ser protagonista da fé, do amor e da esperança. Esse retiro já nos coloca em sintonia com o que vai acontecer daqui a 20 dias lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Como a gente falou antes, cada diocese tem 2 vagas. A gente brigou, esperneou, puxou, chorou, se jogou no chão e não conseguimos nenhuma vaga. A gente até tinha conseguido uma, né? Mas de repente sumiu. Então, vão 2 pessoas da nossa diocese, a Kátia, as 2 da comissão, né? E a outra, eu não lembro quem que é a outra pessoa. Não lembro quem. A Miss não vai mais, né? E a Miss, né, que vai lá representando a gente. Então, eles vão e a gente depois vai. Gente, por exemplo, quando a gente foi no 7º lá em São José do Rio Preto, talvez a gente não tenha falado tanto do Solão, mas o material que a gente estava tendo para preparar e depois que a gente foi lá no Solão, a gente usou abundantemente todas as nossas formações, nos livrinhos que nós elaboramos na semana de formação, nas formações que a gente foi passando nas regiões, nas cidades, nos retiros, a gente foi usando esse material. E assim a gente vai fazer também. Já está fazendo, né? Com esse 8º Solão e vai tentar procurar continuar fazendo depois também. Na página 6 do livrinho, a gente tem lá a oração do 8º Solão de Catequese. A gente consegue ficar de pé? Está meio desajeitado, às vezes com as coisas que a gente tem na mão, né? Então vamos lá. Vamos fazer junto então essa oração do 8º Solão de Catequese. Catequista, protagonista da fé, do amor e da esperança. Deus nosso Pai, Nesta memória dos 25 anos do Solão, agradecendo pela caminhada feita, te pedimos de reanimar em todo o povo de Deus a esperança, sinal da tua presença amorosa e estímulo para o nosso testemunho. A tua palavra continue no centro da vida e da atividade da Igreja. Senhor Jesus, catequista do amor e da esperança, ensina-nos a sermos missionários, como tu foste na Palestina, 2000 anos atrás. Esteja em nós as atitudes presentes no teu agir, misericórdia com os pecadores, procura dos excluídos, amor aos pobres, coragem na verdade, perseverança e confiança no Pai. Deus e Espírito Santo, ilumina as nossas mentes para compreender o que significa seguir e anunciar Jesus no mundo de hoje. Dai-nos força para confortar os corações atribulados e animar todos com a esperança que vem da certeza que Ele está no meio de nós. Maria, nossa Mãe, catequista do Filho Jesus e primeira missionária, ajuda-nos a sermos perseverantes no anúncio e no testemunho do Evangelho, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Amém. Depois
essa improvisação bonita da palavra de Deus, nós vamos ouvir, né, um trecho, um texto, mas nós vamos dessa vez ouvir. Ninguém vai pegar sua Bíblia, ninguém vai querer saber o que nós vamos ouvir, porque nós vamos ouvir. A gente precisa acostumar com essa realidade de ouvir a palavra de Deus. Depois nós vamos ter muito mesmo tempo para ler, tá? Agora, ouvir, e vamos dar um ouvir e tentar prestar atenção o máximo possível. Aí, o que a gente consegue entender? O texto não é curto, então vai exigir de nós uma atenção. Mas para a gente se preparar para essa escuta da palavra, vamos cantar o mantra, o primeiro. Está lembrando aqui, né? A gente canta, depois vai diminuindo, depois a gente já ouve a palavra. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha essa luz dos passos meus, seguindo os seus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha essa luz dos passos meus, seguindo os seus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha essa luz dos passos meus, seguindo os seus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja tessalonicense reunida em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Para vós, graça e paz. Damos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós em nossas orações, continuamente, diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos da ação de vossa fé, do esforço de vosso amor e da constância de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois os seus escolhidos, pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós, e não só com discurso, mas com poder, com Espírito Santo e com muita força de persuasão. Bem sabeis como ocorreu na nossa permanência entre vós para vosso bem, tanto assim que vos tornastes imitadores nosso e de nosso Senhor, acolhendo a paz em meio a muita tribulação, e no entanto com alegria que vem do Espírito Santo. Assim vos tornastes um modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão bem por toda parte, que mais não precisamos falar, pois todos contam como fomos recebidos por vós, e como, virando as costas aos ídolos, vos voltastes para o Deus vivo e verdadeiro, e vos pusestes ao seu serviço, na espera do seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos, e que virá dos céus para vos arrancar da ira que vem vindo. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa chegada entre vós não foi sem fruto. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido os maus tratos e os trajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu Evangelho em meio de muita luta. Pois a nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia, mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho, e assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus que examina os nossos corações. Aliás, sabeis muito bem que nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto dos outros, embora, como os apóstolos de Cristo,
pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos pequenos no meio de vós. Imaginai uma mãe acalentando aos seus filhos, assim a nossa afeição por vós. Estávamos dispostos não só a comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, tão caros vos tinhais tornado a nós. Irmãos, certamente vos lembreis dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós sois testemunha, e Deus também, de que sempre vos tratamos com religioso respeito, com justiça e com toda distinção, a vós que abraçastes a fé. Sabeis também como um pai faz com seus filhos. Nós exortamos, encorajamos e adjuramos todos e a cada um de vós a que leveis uma vida digna de Deus, que vos chama para o reino e glória. Agradecemos a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus que ouviste de nós, vós a recebeste, não como palavra humana, mas como o que ela é de fato, palavra de Deus que age em vós que acreditais. De fato, irmãos, vos tornastes imitadores da igreja de Deus que vivem na Judéia no Cristo Jesus, pois vós também sofreste na parte de vossos compatriotas os que elas sofreram da parte dos judeus ali. Estes mataram o Senhor Jesus, como mataram os profetas e como também perseguiram a nós. Não procuram agradar a Deus e são inimigos de todos. Impede-lhes de pregar aos pagãos para que sejam salvos, e assim vão sempre completando a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus está prestes a cair sobre eles. Quanto a nós, irmãos, longe de vós por pouco tempo, longe da vista, não do coração, redobramos os esforços para ir ver-vos, pois estamos com muita saudade. Sim, quisemos fazer-vos uma visita, eu, Paulo, por mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. Na verdade, qual é a nossa esperança, a nossa alegria ou a nossa coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus no dia da sua vinda, a não ser vós? Sem dúvida, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso, vamos sentar, vamos sentar. Gente, eu acho que todo mundo já sabe isso que eu vou falar, mas é bom a gente dar uma lembradinha. A Bíblia não caiu pronta no céu, né? Não caiu pronta no céu. Ela foi sendo escrita aos poucos. Demorou muito tempo para ser escrita. A Bíblia inteirinha escrita demorou mais ou menos uns 1.100 anos para ser escrita. Das primeiras páginas que foram escritas, na realidade, antes ainda, tinha sido falada, transmitida só oralmente por muito tempo ainda. Até que as primeiras escritas a gente tem lá do ano 1000 antes de Cristo, mas nós temos histórias que são contadas de coisas que aconteceram muito antes. Então, quer dizer, todas aquelas histórias foram sendo contadas de boca em boca, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ter a Bíblia como ponto de referência na nossa fé, mas precisa ter que tomar cuidado com o texto que a gente tem na mão. A gente não pode, a gente tem que ficar com aquela tentação que de vez em quando a gente tem, né? Tem outras pessoas que têm mais ainda que a gente, né? Aquela tentação, é assim, ó, está escrito assim, foi exatamente desse jeito. Calma lá. A Bíblia não está preocupada em mostrar como foi que aconteceu exatamente as coisas. A Bíblia está preocupada em nos mostrar uma experiência de pessoas que, na medida que foram conhecendo Deus, como se relacionaram com esse Deus, como foram descobrindo como esse Deus é e como Ele age com a gente. Então a Bíblia, no fundo, é sempre essa relação das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. Umas pessoas que Ele vai chamar cada vez mais de seu povo, e nós vamos chamar cada vez mais de povo de Deus, e Ele como sendo o nosso
Deus. A Bíblia está preocupada com isso. As pessoas vão tendo experiências, vão contando um para o outro, alguém começa a escrever e assim vai acontecendo a coisa. Na época de Jesus, tinha aquilo que nós chamamos para nós de Antigo Testamento, tá? E a gente sempre vai ver lá o Jesus, os apóstolos se referindo às Escrituras, dizem, nunca nós vamos achar a palavra Bíblia, tá bom? Quando falar as Escrituras, está se falando daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, tá? Então tudo aquilo que vem lá, desde o Gênesis, desde a história de Moisés, desde a história lá do Êxodo com seus profetas, antes ainda do reino de Israel, aí o Êxodo, depois todos os profetas, aí depois toda a literatura sapiencial que foi vendo esses fatos por um ângulo, uma angulatura diferente, relendo toda a Bíblia, reescrevendo muitos textos, Então, esses livros, que os últimos tinham sido escritos mais ou menos uns 200, 100 anos antes de Jesus, eram as Escrituras, é o que eles tinham. Só que Jesus vem e traz algo novo. Jesus vem para mostrar para a gente quem é Deus e qual o melhor jeito da gente entender Deus e se relacionar com Ele. Só que tem uma coisa. Naquele tempo lá de Jesus, não era que nem hoje, né? Para a molecadinha de hoje deve ser meio difícil de entender. Eu tenho certeza que agora, mais ou menos 9h30 da manhã do domingo 6 de outubro, apesar da gente estar aqui nessa escola em Cubatão, eu tenho certeza que tem gente em outros lugares do mundo que já está sabendo que nós estamos aqui, até viram já e estão vendo as fotos do que está acontecendo, tenho certeza. E com certeza alguém já colocou lá na internet, no seu Facebook, alguma coisa assim. É ou não é? É muito provável que isso esteja acontecendo, mas se não aconteceu ainda, daqui a uns minutinhos vai acontecer, não é? Nós já estamos nessa realidade, na medida que as coisas estão acontecendo, o mundo inteiro já está sabendo. Naquela época não era assim, não. Aliás, cá entre nós, uns anos atrás não era, né? Uns anos atrás não era. Mas naquela época não era, não. Estava acontecendo os fatos, devagarinho, um ia contando para o outro, até chegar lá longe. Vocês lembram de uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, há pouco tempo atrás, né? Aquela história, como chama? Telefone sem fio, né? Alguém fala uma frase bonitinha aqui, né? Começa ali, a luz, ela fala a frase, vai passando, quando chega no último lá, Deus me livre e guarde, o que sai, né? Não é? Pensa que naquela época era diferente, eles tinham uma memória muito melhor do que a nossa, tá? Prestavam uma atenção muito melhor para nós. Como eles não tinham a habitude do escrito, nós temos, né? Então, a questão do ouvir, do transmitir, eles tinham uma capacidade assim, mais treinada da memória. Vocês podem ver, pessoas que não sabem ler e escrever têm uma memória muito melhor do que a nossa, né? Porque eles são obrigados a manter isso, né? Então tá. Só que na medida que vai se contando as coisas, não é bem exatamente do jeito que foi, mas dá uma ideia do que é. Assim aconteceu na época de Jesus. Enquanto Jesus estava ali fazendo as suas coisas, ensinando um monte de coisa, não tinha ninguém, gente, escrevendo, não tinha ninguém tomando nota, não tinha ninguém. Aliás, caderno e lápis e caneta é invenção bem moderna. Naquela época escrever era bem complicado, tá? Não era fácil que nem hoje não. Então, e também estava acontecendo as coisas e estava acontecendo. Depois que essas pessoas foram ficar pensando, olha, mas era importante, olha, mas aquilo ali. Então, Jesus, que Jesus ensinou, que Jesus fez, foi sendo aos poucos sendo contado. Quem mais se preocupou em contar isso, né, em primeiro lugar, foram os apóstolos e aqueles que conheceram Jesus, que vão contando, vão falando, e aí vão para cá, vão para lá, e vão levando essa verdade para cada vez mais pessoas, as pessoas vão se animando, e um vai contando para o outro, está legal. Só que o tempo vai passando, e essas pessoas começam a morrer também.
vários delas são perseguidos, então por causa da perseguição são presas, são matadas, outras porque já vai chegando a idade também, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos perder essa memória? Então alguém começa a escrever. Mas na realidade eles começam a escrever num primeiro momento, mais por acaso, por outras preocupações. E do que nós temos hoje no chamado Novo Testamento, a primeira coisa que foi escrita, apesar da gente achar, as pessoas do modo geral, quer dizer, acharem que a primeira coisa que foi escrita foram os evangelhos, não foram. Os evangelhos demoraram para ser escritos. A primeira coisa que foi escrita é essa carta que a gente acabou de ouvir agora. A primeira carta que São Paulo escreveu à comunidade de Tessalônica. Agora, o que é isso, né, Mirtz? Me ajuda. A Mirtz vai me ajudar. Agora nós vamos entender que bendita carta que é essa e por que ela foi escrita e como que foi essa história toda. Põe em cima da mesa, acho que fica mais fácil, tanto para você quanto para mim. Não, pode pôr. Me interessa aqui em cima. Põe aí. Gente, eu quero isso aqui também, né? Olha, esse mapa aqui está mostrando um pouquinho uma parte do mundo. Aqui assim nós temos a Europa. Que assim, nessa região toda nós temos a Ásia, e aqui para baixo nós temos a África, tá? Então, aqui é o mar Mediterrâneo. Na época de Jesus, o mundo conhecido era um pouco aqui, esse meio, tá? Onde o pessoal andava mais, a gente tem a história formada aqui, né? Então, Jesus nasceu e viveu nesse cantinho do mundo aqui, tá? Agora você levanta um pouquinho. Aí, que bom, ó. Esse cantinho aqui, ó, chamado Palestina, Terra Santa, tá? Esse bem pequenininho, esse pedacinho aqui, foi onde Jesus nasceu, viveu, ensinou. Ele só andou por aqui. Pode baixar. Obrigado. Então, nós estamos ali, é um pedacinho de terra que é um meio de caminho que liga a Europa com a Ásia e a África, tá? É um lugar de passagem. Vamos dizer assim, apesar de ser um lugar complicado de guerra até hoje, mas é um lugarzinho assim que com certeza o que acontecia ali, o mundo inteiro ficava sabendo, todo mundo passava por ali, né? E foi bom. Então Jesus escolheu, acho que aquele lugar lá para se revelar, porque dali de fato se espalhou para o mundo inteiro. Um que ajudou a espalhar muito Jesus e suas notícias para o mundo inteiro foi Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que no primeiro lugar perseguiu bastante os cristãos, mas depois ele se converteu, depois ele entendeu que Jesus sim tinha uma proposta de vida, e a partir disso ele, lógico, ele estudou bastante, conheceu bastante Jesus, e fez da vida dele uma missão, aquela missão de levar Jesus para tudo quanto é lugar que ele fosse. E por motivo dele querer ir, ou por motivo que levaram ele porque ele estava preso, ele acabou fazendo várias viagens, tá? Chegou até em Roma também, várias viagens, e dentro dessas viagens ele chegou até essa região aqui, da chamada Macedônia, tá? Aqui está a Itália, dá para perceber que a Itália é por causa da borda, né? Então aqui nós estamos na Europa, a Itália, isso que está chamando aqui Macedônia, Acaia, hoje nós chamamos de Grécia, tá? Estamos na região da Grécia aqui. Aqui, isso. Então aqui, cadê? Eu vou achar. Tá aqui estava no lugar errado. Aqui, ó, nós temos a cidade de Tessalônica. Tá? A cidade de Tessalônica moram os tessalonicenses, né? Tá bom? Assim como lá na cidade de Corinto, que fica aqui, moram os corintos. Vocês tinham corintiano naquela época, mas, né? Pois é, 2 vezes
São Paulo escreveu o povo de Corinto, tá? Aí, né? E a cidade vai nos interessar daqui a pouquinho. Aqui, um pouquinho para cima, aqui fica a cidade de Filipos, né? Quem mora em Filipos, filipense, tá? Filipo, Filipense, Tessalônica, Tessalonicense. Aqui assim fica a cidade de Roma. Então, os romanos, são cartas que São Paulo está escrevendo para esse povo. Ora, o que acontecia? São Paulo chegava lá nesse lugar. Aqui, o pessoal, falei, a gente chama de Grécia, né? Então tem essa cultura grega. A cultura grega é diferente da cultura do pessoal aqui da região da Palestina, tá? O pessoal de cultura grega são mais racionais. O pessoal da cultura da Palestina aqui são pessoal mais é diferente do nosso jeito de raciocinar. São, sei lá, se a palavra místico seria mais exata. É aquela mentalidade chamada assim oriental, no qual a grande preocupação às vezes é contar as coisas, é contar histórias. A partir disso daí vão entrando verdades. Por isso que a Bíblia tem essa característica. A Bíblia, do jeito que é, por causa disso, ela é oriental, uma mentalidade oriental. Já os gregos, e nós temos uma formação de mentalidade grega, já são mais racionais, já são mais que gostam de definição, já são mais pessoas que gostam de dizer 1 mais 1 é 2, né? O pessoal daqui não está tão preocupado em 1 mais 1 é 2, não. 2 significa alguma coisa, e vão, né? Isso muda muito. Então, quer dizer, quando o pessoal daqui vem evangelizar aqui, eles são obrigados também a adaptar aquela verdade que eles conhecem na cultura deles a uma cultura nova, que tem jeitos de entender Deus de uma forma diferente, que vai ter muitas consequências. Então, como anunciar Jesus numa cultura nova, para pessoas que acreditam em outros deuses, com outras mentalidades e tudo mais? Então, eles tinham um pouquinho essa estratégia. São Paulo tinha um pouquinho essa estratégia. Ele chegava naquele local, lugares diferentes, mas só que tinham judeus espalhados por aí. E onde tinha os judeus sempre tinha uma sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma capelinha da religião deles, tá bom? E lá nessa sinagoga, o que eles faziam? Se liam os 3 textos da Bíblia, que eles tinham, né, do Antigo Testamento. Alguém falava, alguém refletia, eles faziam as orações deles e tudo mais. Isso todo sábado. Então, o que São Paulo fazia? Ele ia, chegava na cidade, procurava onde era a sinagoga, ia na sinagoga, então ele começava a ensinar para os judeus, normal, né? Judeu que frequentava a sinagoga. E ali algumas pessoas gostavam. Interessante, olha lá, esse Jesus está ajudando a gente a dar um passo para frente, né, na nossa fé. Outros começavam a falar assim: não, esse daí está falando coisa estranha. E outros falavam assim: não está só falando coisa estranha, está falando heresia, quer dizer, coisas contra a nossa fé, vamos acabar com ele. Era um pouquinho que eles passavam, as tensões que eles passavam. Então tinha gente que aceitava, gente que achava assim interessante, ficava meio na dúvida, e gente que perseguia. Quando começava a perseguir, o que fazia? Aqui na nossa sinagoga você não fala mais. A partir daí eles eram obrigados a evangelizar, a falar de Jesus fora da sinagoga. Mas em todo caso já tinha um grupinho de pessoas que já estavam ajudando. Então eles tinham que falar para as pessoas com aquela mentalidade nova. Quando falava para os judeus, no fundo estava falando para o Deus que a gente acredita. Quando vai falar para o pessoal de cultura grega, aí eles já acreditam em outros deuses, tem outra mentalidade, outro jeito de imaginar o sobrenatural. Imagina que para o pessoal da cultura grega era impossível imaginar uma vida depois da morte. Nós temos lá no livro dos Atos Apóstolos, conta pra gente quando São Paulo chegou em Atenas, né? Que ele foi anunciar lá, ele falar para vocês do Deus desconhecido que vocês adoram. O pessoal, que legal, vamos lá. E escutaram São Paulo falar sobre Jesus com maior alegria. Tudo que falava, São Paulo falou de Jesus, que falou que havia anunciado aquele Deus que eles conheciam, eles gostaram. Mas vem cá, tem jeito da gente anunciar Jesus
falar das coisas boas que ele ensinou, falar de tudo aquilo de bom que ele fez, do amor que ele tem pelas pessoas, do carinho, da acolhida, falando tudo isso. Mas tem jeito de a gente falar tudo isso e depois não falar da morte e ressurreição dele? Nós podemos anunciar Jesus sem falar da morte e ressurreição? Hã? Não. Hã? Não. De jeito nenhum. Jesus não foi só um homem bom entre tantas pessoas boas que teve nesse mundo. Quanta gente boa já passou por esse mundo, fez coisas boas, ensinou coisas boas, mas só um deu a vida dele totalmente por nós, morreu por nós e venceu a morte, ressuscitou. Só um. Quem foi esse um? Jesus. Quem? Jesus. Isso é fundamental na nossa fé. Anunciar Jesus é anunciar tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, inclusive o ponto alto da sua vida, que foi doar a sua vida totalmente por nós, morrendo por nós, como um dos piores malfeitores, e vencendo esse pior inimigo nosso que é a morte, porque a morte realmente nos dá aquela sensação de fim de tudo, acabou, não tem mais jeito, e ele veio nos mostrar que tem jeito sim, tem vida depois, uma vida nova, e uma vida onde a gente vai realizar plenamente tudo aquilo que a gente sempre acreditou que foi o motivo principal pelo qual nós fomos criados, a vida plena, a vida verdadeira. Tem vida assim. Jesus ressuscita e nos prova, vamos dizer assim, isso. Anunciar Jesus é anunciar tudo isso. E São Paulo não podia fazer diferente. Ao falar com os gregos, ele começou a falar de Jesus que morreu e ressuscitou. E aí lá está escrito lá nos Atos dos Apóstolos, né? O que aconteceu, pessoal? Ah, Paulo, legal, hein? Vamos fazer assim? Depois a gente conversa sobre isso. E se mandaram e deixaram o coitado Paulo falando sozinho lá. Então foi uma decepção para ele esse anúncio, né, de Jesus Cristo ali em Atenas. Aí ele teve que fazer aquela estratégia como já fez em outros lugares. Começa pelos judeus e aos poucos vai aumentando aí, ampliando, né, melhor dizendo, esse anúncio, né, para outras pessoas também. Daí ele vai para Corinto. Só que antes, eu pulei, né? Ele tinha passado já aqui por Tessalônica. Cadê? Ele tinha passado por Tessalônica e ali ele fez aquela mesma estratégia. Foi lá da sinagoga, falou, anunciou, algumas pessoas gostaram, outras já expulsaram ele da sinagoga e mais gente então ele acolheu a palavra dele e ele ficou por lá um certo período de tempo, até que também pela pressão ele teve que ser mandado ali. Fugiu para uma outra cidade ali pertinho, depois foi para Atenas, depois foi para Corinto. Mas tinha fundado uma comunidade lá. Tinha tido pessoas que tinham entendido a proposta de Jesus e tinham gostado do que ele tinha anunciado. Não era muita gente não, apesar de Tessalônica ser uma cidade grande. Só que era uma cidade grande, cheia de desafios. Em Tessalônica tinha uma coisa muito importante na época, porque era uma cidade marítima, tá vendo? A gente percebe, ela está à beira do mar, se puder o mar. Então ali tinha um porto muito importante. Nós, morando aqui na Baixada Santista, sabemos muito bem o que significa ter um porto do lado de casa, não é mesmo? Lógico que os tempos eram outros, mas talvez mais do que hoje, a vida dependia do porto. Todo o comércio, todas as longas viagens, tudo era feita pelo mar. Então isso fazia de Tessalônica uma cidade muito grande para ela, com todas as realidades que uma cidade portuária tem, de contradições, né, na sua formação social. Gente muito rica, gente muito pobre, trabalhadores, gente culta, gente que viviam simplesmente, está aí, gente
de religiões diferentes. Por ser uma cidade portuária, então, vinha gente comentando com o mundo. Então, vir ali, tem com as suas religiões, com as suas crenças e tudo mais. Então, era uma realidade muito complexa. Talvez mais ou menos comparada com a nossa de hoje. A gente reclama, né, dos dias de hoje. Antes que era bom, todo mundo era católico, né, todo mundo era cristão. Hoje, olha só o fim de mundo que nós estamos. Com certeza, apesar das dificuldades de hoje, não podemos comparar com o que era nessas cidades naquela época. Essas questões religiosas eram muito mais profundas, essas divisões, do que hoje nós temos. Mas mesmo assim, São Paulo conseguiu levar várias pessoas a esse encontro com Jesus Cristo. Grupo pequeno, gente. Isso daqui a gente não pode esquecer de falar. Era um grupo pequeno. A gente falar comunitário dessa Salão, a gente imagina uma cidade grande. Nossa, né? Devia ter catedrais até lá, de tão grande que era. Nada. Grupo pequeno de famílias, provavelmente se reuniam na casa de um ou de outro, mas que viviam isso com essa fé em Jesus com muita intensidade, a ponto tal de ser uma testemunha que foram mexendo com o jeito de ser daquela cidade. E a fama deles foi se espalhando por toda a região, tanto que da Macedônia quanto da Acaia. Olha lá no final. Quer dizer, essa fama de que, por estarem acompanhando Jesus, seguindo Jesus, estavam vivendo de uma forma nova, propondo um jeito melhor de viver para outras pessoas também. Então, vai crescendo esse grupo a partir da vivência do testemunho. E isso é lógico, que se tem o lado bom, que é esse viver isso, tem o lado ruim também, que são as perseguições. Começa pelos próprios judeus, começa a perseguir, mas também o pessoal da cultura ali, de modo geral. Por quê? Quando a gente vive os ideais cristãos, o que acontece? A gente começa a praticar mais a justiça, né? Ao acolher uns aos outros, a ser solidário uns com os outros, a gente começa a ter um mundo mais igualitário. E numa sociedade muito desigual, quem está no poder não gosta disso, tá? Então começa perseguições até sociais também. Mas enquanto essa comunidade está vivendo tudo isso, São Paulo já estava longe. Naquela época não tinha telefone, muito menos celular. E como que ele ficava sabendo o que estava acontecendo? Ele ficava preocupado. Será que o pessoal continua? Porque ele precisou sair por causa da perseguição. O que o pessoal fez? Desistiram, desanimaram, mataram eles. O que será que aconteceu? Ele ficava com essa preocupação, com essa angústia, queria voltar, mas não tinha condição. Por causa das questões que ele estava correndo atrás, ele não podia voltar. Aí ele mandou um dos companheiros dele de viagem, Timóteo, que foi até lá. Então foi, viu, conheceu, tá? E quando São Paulo já estava em Corinto, o Timóteo e o Silas se encontraram com ele e deram as notícias da comunidade de Salão. E São Paulo ficou muito contente com o que ouviu. Contente por um lado e preocupado com o outro. Contente porque viu que a comunidade existia, mas ainda não só existia, estava vivendo muito bem, tá? Estava sendo esse testemunho para tudo quanto é canto, apesar de terem algumas dúvidas sobre como viver a fé em determinadas situações, como se orientar em determinadas questões bem práticas. E aí ele tem essa ideia de fazer o quê? De escrever para eles. Escreve para eles, elogiando, agradecendo a Deus em primeiro lugar, por eles existirem, por eles serem o que são, elogiando então todo o trabalho deles, animando-os para que perseverem, para que sejam pessoas cada vez mais firmes naquilo que estão fazendo, naquilo que estão vivendo, e depois esclarecendo, tirando algumas dúvidas lá que eles estão tendo a respeito da vivência da fé, principalmente algumas questões bem específicas. Essa carta é pequenininha, são 5 capítulos, nós lemos o primeiro e o segundo, tá? Nos outros capítulos é que vão aparecer essas questões mais práticas. Aí fica como tarefa de casa, depois lá em casa, hoje não, hein? Hoje nós só vamos ficar no primeiro e no segundo capítulo só. Depois vocês leiam o resto da carta, assim como também a segunda carta, que é pequenininha também, que vai continuar, né, essas explicações de questões práticas. E
para a gente ter uma ideia assim disso. Então, é o primeiro escrito do Novo Testamento. E aos pouquinhos, depois vocês que São Paulo continua escrevendo carta para outras comunidades, depois as comunidades começam a escrever as memórias que tem de Jesus Cristo, antes que todos elas testemunhas vivam morram, depois a gente passa pelos evangelhos também, até chegar no livro do Apocalipse, que foi o último. Disso que eu falei, alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou imaginar que esse silêncio quer dizer assim: a gente entendeu tudo. Longe de mim imaginar, falar assim, meu Deus, eu estava dormindo e não escutei nada. Não vou imaginar isso de jeito nenhum, tá? Então nós vamos fazer assim agora. Ai, não acredito, cochilando. Então nós vamos fazer assim agora. Podem pegar na Bíblia de vocês. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta do Novo Testamento, está lá no finzinho da Bíblia. Está lá no fim. Está depois dos Atos, está depois dos Evangelhos, está depois dos Atos dos Apóstolos, tá? Se vocês acharem, é curtinha, gente. Se vocês pulassem muitas partes, vocês nem vão passar por cima dela, né? Vocês acharam lá a carta aos Colossenses, é em seguida, tá? É em seguida, logo depois da carta aos Colossenses, depois do Filipenses, depois do Colossenses, tá? Se vocês pulando aí chegarem na carta a Timóteo, é antes do Timóteo, tá? Do Tito, é antes dos Hebreus. Não vamos esquecer, tem a primeira e a segunda Tessalonicenses. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, tá? A primeira. Todo mundo achou, né? Então, vai ser proclamado de novo o texto, tá? Nós vamos assim acompanhar. Agora vocês podem pode ficar sentadinho mesmo, tá? Nós vamos acompanhar cada um na própria Bíblia. E como cada um está com uma tradução diferente, porque nós trabalhamos com traduções, né? não temos o texto original, então vai acontecer o quê? Que vai estar um pouquinho diferente, às vezes, na nossa Bíblia, com aquilo que a gente vai estar ouvindo. Não tem problema, nós vamos perceber que está falando a mesma coisa. Às vezes uma frase um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas não tem problema. Depois nós vamos comentar um pouquinho essa questão das várias traduções. Então, só para vocês irem acompanhando o texto agora dessa vez. Tudo bem? Então vamos com atenção ouvir outubro, final de setembro, mês de outubro, de estar passando aqui na nossa diocese um símbolo que muito importante para nós aqui no Regional Sul 1, do estado de São Paulo, porque tem a ver com a catequese, tem a ver com a formação dos catequistas. E já que está aqui passando pela nossa diocese esse dia, a gente fez questão que esse símbolo chegasse até nós aqui nesse dia de formação, né, nesse dia de retiro. Então, enquanto vai entrando esse símbolo, vamos cantar junto aí o canto número 3. Vamos ficar de pé. Se tiver lencinho, pode balançar. A
nossa diocese, no dia 25 de setembro, ela vai caminhar nas regiões. Não em todas as paróquias, porque é impossível, porque nós vamos estar entregando esse símbolo. Nós recebemos ele da diocese de Campo Limpo. E nós vamos estar entregando ele no dia 9 para a diocese de Santo Amaro. Então ele esteve... vamos sentar. Ele chegou dia 25 na nossa reunião ampliada, na Cúria. Foi para São Vicente, para a paróquia, né? A região de São Vicente, a paróquia... A princípio foi para São Pedro, depois foi para a reitoria, depois foi para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso, ela foi para 3 paróquias, no dia 2 ela foi para lá, né? E ficou até hoje ela está aqui em Platão. Depois ela vai caminhar, ela vai para Orla no dia 10, e dia 20 vai estar em Santos, e a gente vai até 9 de outubro, até dia 8, né? Dia 9 a gente entrega. Novembro, Bom, é isso aí, esse símbolo a já falou, da escola de formação de catequistas do Sul, para ajudar a gente nessa caminhada, né? Só falando rapidamente, né? Talvez vai algum, pode ser que. Não sei se está programado um dia, vai voltar ainda aqui na reunião, não volta mais, né? Então, tem algumas. Lógico, é tudo simbólico, né? É a cruz, lógico, a gente já falou agora há pouco, não tem como falar de Jesus Cristo sem falar da cruz. E falar da vida nova que Jesus nos traz, vida nova não tira a gente da cruz, faz a gente passar pela cruz, mas com uma perspectiva diferente. Então está lá, quem ilumina sempre a nossa fé, a vivência da nossa fé é a palavra de Deus, né? Toda a gente está fazendo esse retiro partindo da palavra de Deus, e tudo que nós fazemos ou parte da palavra de Deus, eu não sei o que é que a gente está fazendo realmente. A vela, lembrando a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo, a fé em Jesus Cristo ilumina a nossa vida e nos dá força para sermos luz desse mundo. É uma fé que, por falar de vida, a água viva, né? Esse jarrinho aqui com esse negócio azul, que é a água, né, que está jorrando, quem traz essa vida nova é Jesus Cristo, né? Depois vocês veem olhar com calma aqui, vocês vão perceber que tem um caminho, né? O ser discípulo missionário não é ser alguém que conheci Jesus Cristo, agora fico sentadinho no meu canto, não. Ser discípulo supõe discípulo é seguir. Quem está seguindo está caminhando. Jesus também nunca ensinou parado num canto e lá ficou, ele estava sempre caminhando. É um caminho, não é um caminho que leva para a cruz, mas é um caminho que vai além da cruz. É um contínuo caminhar. Então, o ser discípulo missionário, ser uma pessoa que acolhe a fé em Jesus Cristo, é uma pessoa que de alguma forma tem todos esses símbolos aqui como vivência sua. Então, acolhe essa vida nova que vem de Jesus, iluminado pela palavra de Deus, uma pessoa que está a caminho, que passa pela cruz, mas que vai além dela e assim por diante. Depois cada um também dá uma olhadinha e faz daí a sua reflexão pessoal dentro desse contexto do nosso retiro.